Se a ansiedade ou o medo não te deixam em paz, faça esta oração agora. Fica em silêncio por alguns segundos. Não precisa fazer nada agora, só ficar aqui. Agora me escuta com calma. Você também sente que a mente não desliga, nem quando tudo está quieto? O dia termina, as luzes apagam, o celular fica longe, mas por dentro algo continua em movimento. Pensamentos que não pedem permissão. Sensações que surgem sem aviso. Um alerta interno que não encontra um motivo claro para existir, mas também não vai embora. Não é exatamente medo. Não é exatamente ansiedade no sentido que todo mundo fala. É algo mais sutil e mais cansativo. É a sensação de que você nunca está totalmente seguro para descansar. Como se relaxar fosse um risco. Como se baixar a guarda significasse perder o controle de algo importante. Você deita e o corpo pede descanso, mas a mente começa a revisar o dia. O que você disse, o que não disse, o que poderia ter feito diferente, o que pode dar errado amanhã. Cenários que talvez nunca aconteçam, mas que parecem urgentes demais para serem ignorados. O coração acelera sem ameaça real. A respiração fica curta sem esforço físico. E você se pergunta, em silêncio, por que isso está acontecendo se aparentemente está tudo bem? Talvez você até diga para si mesmo que não deveria se sentir assim, que tem gente em situações piores, que você precisa ser forte, que isso vai passar. Mas o corpo não escuta esses argumentos. Ele reage como se houvesse perigo, e essa desconexão entre o que você pensa e o que você sente vai gerando desgaste. Um cansaço que não é só físico, é emocional, é mental, é da alma. Você tenta se distrair, pega o celular, coloca um vídeo, rola a tela. Por alguns segundos funciona, depois tudo volta. Você tenta respirar fundo, às vezes ajuda, às vezes não. Você tenta orar rápido, quase como quem pede desculpa por estar sentindo isso de novo. Mas no fundo fica a sensação de que nada resolve por completo. O pior não é nem o medo, é ter que fingir que está tudo bem, seguir funcionando, trabalhar, cuidar, decidir, sorrir, responder mensagens. Por fora, você dá conta. Por dentro, sente que está sustentando o peso demais sozinho. E isso gera uma pergunta silenciosa que quase nunca é dita em voz alta. Até quando? Talvez você não saiba explicar exatamente o que sente. Só sabe que algo está fora do lugar. Uma inquietação constante. Um aperto leve, mas persistente. Uma dificuldade de simplesmente estar presente sem antecipar problemas. E quando chega a noite, quando tudo deveria desacelerar, é justamente aí que isso fica mais evidente. Se você se reconhece nisso, saiba de uma coisa importante agora. Você não está fraco, você não está quebrado e você não está sozinho nessa experiência. Existe um ponto em que tentar entender mais não ajuda, um ponto em que tentar controlar mais só cansa. E talvez você tenha chegado exatamente aí. Por isso não tenta resolver nada agora, não tenta se explicar, não tenta melhorar, só fica aqui. Porque o que vem a seguir não exige esforço, nem desempenho, nem respostas certas. É um próximo passo que começa no lugar onde você parou de conseguir sozinho. Você não precisa resolver nada agora, nem entender, nem decidir, nem se corrigir. Fica aqui comigo por alguns minutos. Talvez você esteja acostumado a ouvir que precisa reagir, lutar, mudar a mente, fortalecer a fé, ter mais controle emocional. Mas este momento não é sobre fazer mais uma coisa certa. É sobre parar de se exigir agora. Porque a exaustão que você sente não vem da falta de esforço, vem do excesso dele. Existe um tipo de descanso que não começa no corpo, nem na agenda. Começa quando alguém te diz que você pode soltar o peso por alguns instantes sem que tudo desmorone. E é exatamente isso que este momento oferece. Nada vai ser cobrado de você aqui. Não há metas espirituais, não há lição, só presença.
Talvez, enquanto você escuta, surja uma resistência, um pensamento dizendo que isso é simples demais, que você deveria estar fazendo algo mais produtivo, que parar é perigoso. Percebe como até o descanso parece exigir justificativa? Isso também faz parte do cansaço que você carrega. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um limite invisível que todos nós alcançamos quando o controle começa a falhar, quando as respostas acabam, quando a mente se cansa de comandar tudo. E esse limite não é um fracasso, é um convite para experimentar algo diferente do que você sempre tentou. Não mais esforço, não mais explicação, não mais força, apenas descanso consciente. Um descanso que não depende de circunstâncias externas mudarem. Um descanso que começa antes da solução. O que vem agora não é motivação. Não é uma tentativa de te convencer a pensar positivo. Não é um discurso para te empurrar para frente. É um espaço, um intervalo, um lugar seguro para baixar a guarda sem medo de perder algo importante. Se você conseguir ficar aqui, mesmo com a mente inquieta, mesmo com pensamentos surgindo, isso já é suficiente. Não precisa afastá-los, não precisa controlá-los, só não os siga. Deixa que eles passem como passam as nuvens. Você não precisa correr atrás de nenhum deles. Talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você permite não estar no comando. E isso pode causar desconforto no começo. Mas logo você vai perceber algo sutil acontecendo. O corpo começa a entender que não precisa reagir o tempo todo. A respiração encontra um ritmo mais natural. O peito começa a soltar um pouco. Esse é o ponto onde algo maior começa a agir. Não quando você se organiza, não quando você melhora, mas quando você para de lutar por alguns minutos. Porque há um cuidado que não depende da sua força. Há uma ação que não exige sua vigilância constante. Fica mais um pouco. O próximo passo não vem de você, vem ao seu encontro. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que Deus age quando você age primeiro, que Ele responde quando você acerta as palavras, que Ele se aproxima quando você consegue manter tudo em ordem. Mas o que quase ninguém te disse é que Deus não espera você melhorar para entrar em ação. Ele não observa de longe enquanto você tenta se recompor. Ele não fica avaliando se sua fé está forte o suficiente hoje. Ele entra exatamente no ponto onde você perdeu o controle, no lugar onde sua força acabou, no momento em que você já não sabe mais o que fazer. Enquanto você tenta sustentar tudo, Ele já está trabalhando. Enquanto você se cobra por não conseguir descansar, Ele já está cuidando do que você não alcança. Deus não age depois que a ansiedade passa. Ele age no meio dela. Não quando o medo some, mas quando ele ainda está aí. Talvez isso mude tudo para você agora. Porque se Deus age enquanto você descansa, então descansar não é desistir, é confiar. Se Deus entra na batalha quando você solta o controle, então soltar não é perder, é permitir. Você não precisa convencer Deus da sua dor. Ele já entrou nela. Você não precisa explicar o que sente. Ele já conhece o peso exato que você carrega. E mais do que isso, Ele não apenas entende, Ele age, Ele protege, Ele sustenta, Ele cuida do que você não consegue segurar sozinho. Existe um tipo de alívio que não vem de respostas, mas de presença. De saber que alguém maior está ativo enquanto você para. Deus não está parado esperando você se organizar por dentro. Ele já está em movimento agora, exatamente como você está. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte diante dele, tentando parecer bem, tentando não incomodar. Mas Deus não se incomoda com a sua fragilidade. Ele entra nela. Ele trabalha nela. Ele transforma o lugar da fraqueza em ponto de descanso. Enquanto você escuta, mesmo que ainda sinta o peso, algo importante já começou.
Não porque você fez algo certo, mas porque você permitiu parar. E quando você para, Deus continua. Agora, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, existe algo simples e profundo que precisa acontecer dentro de você. Não é oração ainda, é preparo. É o momento em que o corpo e a mente começam a entender que não precisam resistir. Fica aqui. O próximo passo não exige fala, exige entrega. Agora, deixa o corpo acompanhar o que o coração precisa. Não tenta fazer isso perfeitamente. Não existe forma certa aqui. Existe apenas permissão. Permissão para soltar o que está tenso, sem precisar explicar por quê. Permissão para estar exatamente como você está. Se puder, ajusta a postura. Não para ficar ereto ou atento, mas para ficar confortável. Deixa os ombros caírem um pouco. Percebe como eles estavam elevados sem você notar. Solta a mandíbula, afrouxa a testa. Pequenos movimentos quase imperceptíveis já dizem ao corpo que ele não precisa se defender agora. Respira fundo. Não força. Só percebe o ar entrando. Depois, deixa sair mais devagar do que entrou. De novo. Cada vez que o ar sai, imagina que leva junto um pouco da pressão acumulada. Não tenta esvaziar tudo, só um pouco já é suficiente. Talvez pensamentos apareçam, lembranças, preocupações. Não discute com eles, não os empurra. Observa e deixa passar. Eles não são ordens, são apenas sinais de um sistema cansado. E agora esse sistema pode descansar. Se em algum momento surgir vontade de controlar a respiração, solta também essa vontade. Você não precisa conduzir nada. O corpo sabe respirar. Ele só precisa se sentir seguro para voltar ao ritmo natural. Enquanto isso, percebe algo importante. Você está aqui, presente. E nada de ruim aconteceu por você ter parado. O mundo não desabou. As responsabilidades continuam existindo, mas não exigem sua atenção agora. Esse instante não pede ação, pede entrega. Talvez surja uma sensação estranha, um vazio leve, um silêncio interno que você não está acostumado. Isso não é ausência, é espaço. Espaço onde algo novo pode agir sem resistência. Se perceber tensão voltando, não se julga. Volta para a respiração, volta para o corpo. Volta para o agora, não como quem tenta acertar, mas como quem retorna para casa. Esse momento não é sobre mudar quem você é sobre parar de lutar contra o que sente. Quando a luta cessa, mesmo que por poucos minutos, algo se reorganiza por dentro. O corpo entende que não precisa carregar tudo sozinho. A mente aprende que não precisa vigiar o tempo todo. Você não precisa se explicar para Deus, não precisa justificar o cansaço, não precisa organizar os pensamentos antes de se aproximar. Ele já está aqui, atuando enquanto você solta o peso. E quanto menos você resiste, mais espaço existe para esse cuidado acontecer. Fica mais um pouco nesse lugar. O que vem agora são poucas palavras, simples, mas cheias de peso espiritual. Palavras que não exigem força, apenas verdade. Agora, em silêncio ou em voz baixa, você pode acompanhar essas palavras. Não como uma fórmula, mas como um gesto simples de quem se apresenta sem máscaras. Aqui estou. Essa frase não é apenas presença física, ela é rendição. É o momento em que você para de se esconder, até de si mesmo. Dizer aqui estou é permitir que Deus te encontre exatamente onde você está, sem ajustes, sem correções, sem versões melhores. Cuida de mim. Essas 3 palavras carregam um peso profundo. Elas reconhecem algo que a mente reluta em aceitar. Você não foi feito para se sustentar sozinho o tempo todo. Quando você diz cuida de mim, você devolve a Deus a função que sempre foi dele. Proteger, sustentar, guardar o que você não consegue controlar. Eu confio. Confiar não é sentir segurança imediata. Confiar é escolher descansar mesmo quando as respostas ainda não vieram. É decidir não antecipar o futuro agora.
Quando você diz "eu confio", você solta o controle que estava apertado demais nas mãos. Entra nessa situação. Essa é uma entrega específica. Não é uma oração genérica. É abrir espaço para Deus agir exatamente no ponto que te gera ansiedade. Aquilo que você evita pensar. Aquilo que tira seu sono. Aquilo que você tenta resolver sozinho. Ao dizer "entra nessa situação", você não está pedindo que tudo desapareça. Você está permitindo que Deus atue dentro dela. Depois de cada frase, faz uma pequena pausa. Deixa o corpo sentir o que foi dito. Não corre para a próxima palavra. Cada uma delas tem tempo, tem profundidade, tem efeito. Talvez você não sinta nada extraordinário. E tudo bem. Essa oração não depende de sensações fortes. Ela funciona porque é verdadeira. Porque ela nasce do lugar onde você realmente está, não de onde acha que deveria estar. Essas poucas palavras criam um espaço interno novo. Um lugar onde você não precisa sustentar tudo. Onde Deus assume o que pesa. Onde a alma encontra um ponto de apoio que não oscila. Fica nesse ritmo, poucas palavras, pausas, respiração, presença. Agora, algo começa a acontecer de forma silenciosa. Uma troca, um movimento que não depende do seu esforço, mas da ação de Deus. Enquanto você permanece nesse lugar, algo acontece sem barulho, sem espetáculo, sem esforço. Deus começa a receber aquilo que você carregou por tempo demais. Não porque você explicou bem, não porque pediu do jeito certo, mas porque você permitiu. Deus recebe o medo que estava escondido atrás do controle, aquele medo que você não nomeava, mas que dirigia suas decisões. Ele recebe essa tensão constante, esse estado de alerta que nunca desligava completamente. E quando Deus recebe o medo, Ele não devolve cobrança, Ele devolve descanso. Deus recebe a ansiedade que te fazia antecipar tudo, pensar em 1000 cenários. Tentar prever cada risco. Ele recebe essa necessidade de garantir que nada saia do lugar. E no lugar disso, ele devolve segurança. Não a segurança de que tudo vai sair como você espera, mas a segurança de que você não estará sozinho em nenhum cenário. Deus recebe o peso do controle. Aquela sensação de que, se você soltar, tudo pode desmoronar. Ele recebe essa carga silenciosa que você sustentava sem perceber. E quando ele recebe o controle, ele devolve cuidado. Um cuidado constante, ativo, que não depende da sua vigilância. Talvez você perceba pequenas mudanças. A respiração mais profunda, o peito menos apertado, os pensamentos menos acelerados. Não força nada disso, deixa acontecer. Essa troca não precisa ser sentida para ser real. Ela acontece porque Deus age, não porque você sente. Essa é a parte que muitos não falam. A paz não começa quando o problema acaba. Ela começa quando o peso muda de mãos. Quando aquilo que te esmagava deixa de ser responsabilidade exclusiva sua. Mesmo que a situação ainda exista, algo fundamental já mudou. Você não está mais sozinho dentro dela. Não está mais lutando sem apoio. Existe uma presença ativa, sustentando o que você não consegue. Permanece mais um pouco. Não corre para sair desse lugar. Esse silêncio também é cuidado. Essa quietude também é resposta. O próximo passo não promete soluções rápidas. Ele oferece algo mais sólido, a certeza de companhia. Uma paz que não nega a realidade, mas te sustenta dentro dela. Talvez, quando esse momento terminar, a situação ainda esteja lá. As decisões ainda existam. As incertezas ainda não tenham resposta. E é importante dizer isso com honestidade, porque a fé que sustenta não é construída em promessas irreais. A paz que começa agora não depende de tudo se resolver. Ela nasce do fato de que você não está mais sozinho dentro do que ainda não mudou. Deus não te oferece negação da realidade. Ele oferece presença dentro dela. Você pode acordar amanhã e ainda sentir algum resquício de preocupação.
Pode ser que o pensamento tente voltar ao controle. Isso não anula o que aconteceu aqui. Não significa que falhou. Significa apenas que você é humano. E que a paz verdadeira não é a ausência total de tensão, mas a capacidade de atravessá-la sem ser dominado por ela. A maturidade espiritual começa quando você entende que confiar não é exigir resultados imediatos. É permanecer mesmo quando o cenário ainda é incerto. É saber que Deus continua ativo, mesmo quando você não percebe movimentos claros. A ansiedade diz que você precisa resolver tudo agora. A presença de Deus diz que você pode atravessar um passo de cada vez. O medo diz que você está sozinho se algo der errado. Deus diz que ele permanece, independentemente do desfecho. Existe uma diferença profunda entre estar em paz e ter tudo sob controle. A paz começa quando o controle deixa de ser o centro, quando você aceita que nem tudo depende de você, mas tudo pode ser cuidado por Deus. Talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você sente esse tipo de segurança. Não uma euforia, não um alívio exagerado, mas algo firme, silencioso, estável. Uma base interna que não some quando o pensamento tenta voltar ao caos. Se em algum momento você sentir a inquietação retornar, não encare isso como um retrocesso. Encare como um convite para voltar a esse lugar. A paz não é um estado permanente que se conquista de uma vez. Ela é um espaço ao qual se retorna. Você não precisa vigiar seus sentimentos, não precisa se corrigir o tempo todo, apenas lembrar que existe um lugar onde o peso muda de mãos, onde Deus sustenta enquanto você caminha. Fica com isso, deixa essa certeza te acompanhar. Não como uma frase bonita, mas como uma verdade silenciosa. Você não está sozinho dentro do que ainda não se resolveu. Talvez você não perceba agora, mas esse lugar que você acessou não é raro. Ele só é esquecido. A mente acelera de novo. O dia exige. As vozes externas voltam a pedir respostas rápidas. E, sem perceber, você se afasta desse ponto de descanso. Não por falta de fé, mas por hábito. Por isso, quando a inquietação aparecer de novo, não encare como um sinal de fraqueza. Encare como um lembrete, um convite para voltar. Voltar para esse mesmo espaço onde você não precisa explicar nada, onde poucas palavras são suficientes, onde o peso não fica todo com você. Você pode voltar aqui quando a mente acelerar sem motivo, quando o medo aparecer antes de dormir, quando o corpo estiver cansado, mas o pensamento insistir em continuar. Não como quem procura algo novo, mas como quem retorna a um lugar conhecido. Esse momento não precisa ser raro nem especial. Ele pode se tornar simples, repetível, parte do seu ritmo. Antes de dormir, quando o silêncio chega e a ansiedade tenta ocupar espaço. Ao acordar, quando o dia ainda não começou, mas as preocupações já querem entrar. No meio de uma crise, quando você percebe que pensar mais não está ajudando. Quanto mais você retorna, menos esforço é necessário. O corpo aprende o caminho, a mente reconhece o ambiente, a alma entende que existe um lugar seguro onde não precisa sustentar tudo. Isso muda a forma como você atravessa os dias, mesmo quando eles são difíceis. Você não precisa transformar isso em obrigação, não precisa prometer constância, basta lembrar que esse espaço existe. E que ele está disponível sempre que você decide parar por alguns minutos. Talvez, com o tempo, essa oração deixe de ser apenas um vídeo. Ela se torne um gesto interno, um ajuste silencioso, um retorno consciente ao lugar onde Deus age enquanto você descansa. Guarda isso, não como uma técnica, mas como um refúgio. Porque quando o medo tenta dominar, lembrar onde descansar faz toda a diferença. Agora, não há nada a acrescentar. Permanece nesse silêncio por alguns instantes. Deixa o que foi entregue ficar onde está.
Não recolhe o peso de volta, não tenta concluir nada. O cuidado não termina quando as palavras acabam. Se pensamentos surgirem, deixa passar. Se o corpo se mexer, ajusta com calma. Esse espaço continua existindo mesmo sem som, mesmo sem orientação. Deus não depende da continuação da fala para continuar agindo. Quando você sair daqui, faz isso devagar. Não como quem volta para uma batalha, mas como quem sabe que não está mais sozinho dentro dela. O dia, a noite, as decisões, tudo pode ser atravessado com mais leveza quando o centro não está mais sobrecarregado. Se em algum momento a inquietação tentar voltar com força, lembra desse lugar. Lembra que você não precisa correr, que existe um ponto de descanso acessível no meio do caos. Um lugar onde Deus cuida enquanto você respira. Agora descansa, Deus está cuidando.